Om Tadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Om Shanti 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 Om Namastê. Dando continuidade, segunda aula de sábado, né? Verso 31. Quando alguém vê a diversidade dos seres baseada ou sobreposta em um ser, a sua origem é somente este ser, então alguém se torna Brahman. Então, o mesmo conceito, um verso apresentado aqui, né, em nível de tradução, de modo um pouco, né, poderia ter sido melhorado. A mim, eu digo, eu tenho dito isso, mas eu tenho tantas coisas aqui na chácara, eu não tenho tempo nem de revisar as traduções desses versos para torná-los mais compreensíveis, né? Então, aqui o que está dizendo é quando alguém vê a diversidade, a pluralidade desta projeção de todos os seres que ocorre dentro do âmbito de um único ser, né? A origem de tudo, então esse alguém reconheceu o Brahman como a única realidade, a sua própria realidade, a sua própria existência é Brahman. Então alguém se torna Brahman, de novo, ele se torna Brahman, entre aspas, tá? Então, é o mesmo conceito, a pluralidade ocorre sobreposta naquilo que é a única realidade. A única realidade é a consciência, a existência, a nossa real natureza. Quando a gente vê esta diversidade, esta pluralidade, lembrando constantemente que tudo isso ocorre como uma projeção, né, sobre aquilo que é o ser, a consciência, né? Então, este indivíduo, ele reconheceu a sua natureza em Brahman como Brahman. Então, este é um verso, naturalmente, muitíssimo profundo, né? Muito upanishádico, né? Na qual ele apresenta a Brahman, a única realidade, e a diversidade sobreposta neste Brahman. O ser é único, né? Por isso que se diz que a realidade, a natureza da realidade é a não dualidade. E poucas pessoas compreendem esta declaração. Ah, o ensinamento não dual, o ensinamento não dual, né? Mas poucas pessoas compreendem o que significa a não dualidade e o ensinamento não dual. É que existe somente uma realidade, que é a consciência, e toda a pluralidade, a diversidade de configurações de objetos, né, os quais nós iluminamos e testemunhamos, né, tudo isso não passa de uma projeção aparente naquilo que é a consciência, né? E essa consciência é a única realidade. Então, o próprio ser do Jivatma, fazendo essa inquirição, essa investigação, ele compreende que a única realidade é o pano de fundo, a única realidade é o que? Satya, a única realidade é o Satchitananda Brahman. Então, se é a única realidade, se eu experimento a minha existência consciente, então eu, em minha natureza, existência consciência, também sou Brahman, porque só existe Brahman, tá? Muito simples. Ele envolve diversas passagens, diversos passos de compreensão que precisa ser desenvolvida gradualmente. Então, nesse verso estão ocultos diversos estágios de desenvolvimento, de compreensão, que permitam ao indivíduo realmente reivindicar: eu sou Brahman porque só existe Brahman. A compreensão do Aham Brahmasmi, ela cresce através de vários estágios de compreensão, estágios intermediários de compreensão, tá? Adyaropa, Apavada, Adyaropa, Apavada. Então, a gente entende um estágio, aí depois a gente passa por um estágio superior, no qual a nossa compreensão é ainda mais profunda, mais clara, mais próximo do Aham Brahmasmi, né? Para entender esses diversos estágios, nós tomamos aqui nesta passagem, o Swami sugere, né, os dois exemplos da Vedânticos, né, Upanishads, que é o espaço e o outro é a luz, tá? Então vamos tomar o exemplo do espaço aqui.
É difícil a gente compreender espaço porque ele é muito sutil, ele é muito invisível, né? É o mais sutil do sutil dentro do âmbito desta manifestação, porque é o primeiro entre os elementos que surgem, né, a partir do Prakriti de Maya. Então, o primeiro elemento é o espaço, né? Então, a ciência moderna tem dificuldade de objetificar e compreender este princípio, consciência, esse princípio, né? Primeiro elemento, o espaço, né? Devido à sua sutileza, à sua invisibilidade, né? Intangibilidade. Então, a gente pensa que o espaço é algo vazio, não tem nada, né? E nós sabemos que até a própria ciência já levantou a hipótese, a compreensão de que o espaço também é matéria, que pode ser curvado até mesmo, né? Então, existe um espaço. E a analogia, né, os exemplos vedânticos é que esse espaço ele é todo pervasivo dentro do âmbito de Mitya, todo pervasivo, né? Porque o espaço aqui dentro é idêntico ao espaço na sala, o espaço lá fora, o espaço lá em cima. Então, tudo aqui é pervadido pelo espaço. O espaço, ele simplesmente, ele acomoda tudo que existe a partir dos elementos que são derivados de si mesmo, que é o elemento primário, né? Então, o espaço também é matéria, tá? E não existem diversos espaços, existe somente espaço. O espaço acomoda tudo. Ah, não, mas tem um espaço que eu curto ele mais, porque ele tem uma energia melhor do que outros espaços. Tudo bem, mas aquilo ali seria o campo energético que o espaço está acomodando. Ah, não, mas tem espaço que tem um cheiro ruim, tem espaço que tem um cheiro bacana. Não, aquilo ali são atributos do ar que está sendo contido pelo espaço. O espaço é simplesmente intocado por nada disso. Não existe nenhum atributo dentro do espaço que possa, né, impactar o espaço, porque todos os demais atributos são subprodutos do espaço, e o espaço permanece como a causa, sempre livre e independente dos seus efeitos. Mas o nosso erro, a nossa confusão, é porque nós estamos tão habituados com objetos mais tangíveis, objetos mais densos, né? Esta é a dificuldade nossa, né? Que quando a gente vê um espaço livre de objetos vazios, objetos tangíveis, né? Objetos físicos, a gente diz não tem nada neste espaço. Não tem nada. Então, se não tem nada, o que que tem? Tem o espaço. Mas o espaço é nada, né? Por quê? Porque ele é muito invisível, né? Não há nada, né? Porque nossas mentes são grossificadas, foram inventadas tão grossas, grosseiras, que elas só conseguem realmente compreender objetos que sejam acessíveis, né, aos outros órgãos, tá? Então, o ar eu posso tocar, entendeu? Aí depois vem o fogo, a água. Então, cada um desses outros quatro elementos, eu tenho a possibilidade de sensorialmente identificá-lo, tá? O espaço sendo mais sutil e invisível, ele precisa ser compreendido cognitivamente. Então, você vê todas as semelhanças com a consciência, porque a consciência é o mais sutil entre os sutis, né? O espaço é uma substância material muito sutil. Então, a ciência nos ajuda a compreender que o espaço não está apenas dentro deste salão, mas este salão e todos os outros compartimentos, eles estão dentro do espaço. Já vê aquela inversão? Maya faz essas inversões, depois o Vedanta chega para reverter esta inversão, tá? O espaço está dentro de todos os recintos? Não, todos os recintos estão dentro do espaço. O meu estômago está dentro do espaço, né? O espaço não está dentro do meu estômago. Ah, não, está dentro sim porque eu quero comer mais. Não. O seu estômago, ele existe dentro do âmbito do espaço.
né? E todo o espaço todo pervasivo, ele está pervadindo tudo, inclusive o seu espaço, o seu estômago. Esse é o próximo estágio. O espaço não está apenas dentro de um salão, mas todos os recintos estão dentro do estágio. Então, nós estamos fazendo esses paralelos, essas analogias, seguindo esses exemplos vedânticos, né, para compreender aquilo que é ainda mais sutil, mais invisível do que o espaço. Então, o próximo estágio que nós devemos passar em termos de compreensão, você lembra que o início desta aula de hoje, né, o Swami, depois de ler este verso 30 e alguma coisa, ele de 31, ele diz que o verso é muito profundo, né? Ele cobre diversos níveis de compreensões, e aqui o Swami muito brilhantemente está apresentando alguns níveis de compreensão, utilizando as analogias vedânticas. Se você compreender o espaço e a luz são dois princípios, duas entidades, né? Ou princípios que são perfeitos para um vedantino em termos de nididhyasana, meditar sobre a natureza desses princípios que representam em analogia, entendeu? Que estão ali para indicar em analogia aquilo que é a nossa real natureza, tá? A gente precisa de algo mais tangível para a gente compreender, construir essa compreensão, de modo que depois a gente possa abandonar essas compreensões, essas analogias que são sempre limitantes e defeituosas, né? A pavada, aí eu abandono, né? A Jaropa apavada. Então, eu abandono aquilo, aí eu passo por aqui. Agora eu quero fazer o meu Nididhyasana diretamente na consciência, sem utilizar nenhum símbolo da consciência. E os símbolos da consciência mais bacanas, bonitos e eficazes é o espaço e a luz. Então, o segundo estágio, o próximo estágio é o espaço não está dentro nem fora, ele é todo pervasivo, como nós sabemos. Tudo que existe no cosmos está repousando no espaço, né? O espaço não está dentro desses recipientes, desses locais, desses salões, mas tudo isso está dentro do espaço. Você não deveria dizer que espaços, não, existe somente um passo, esse é o significado da não dualidade. Existe somente um ser, existe somente uma consciência, existe somente um espaço, em analogia, representando a consciência, a existência. Portanto, o espaço é somente um. Então, depois de passar por esse estágio, nós temos um terceiro estágio aqui, apresentado como estágio final, o que o espaço não é apenas um efeito, o Chitikara não, significa o quê? O suporte, né? Não, ele não é a causa que apoia, né, tudo isso. De acordo com a Escritura, todas as coisas na criação nascem até mesmo do espaço, tá? O espaço não é apenas o Sthiti, Karanam. Ele não é um efeito. Significa o quê? O suporte para a existência, ele não é o suporte para a existência, todo está longe. De acordo com as escrituras, todas as coisas na criação nascem do espaço. Então, ele não está ali simplesmente apoiando, né? Acomodando, como a gente diz, mas ele está causando, tá? Tudo que existe, existe a partir do espaço. Então, o espaço is Karyam, e tudo que existe no universo, né, dentro do âmbito do universo, Karyam, né? A partir desse Brahman, que é o ser, manifestou seu espaço, o espaço produziu. Ok, agora nós vamos. Ele vai fazer uma análise do espaço, porque o próximo texto, próxima passagem, irá abordar a natureza do espaço como a natureza de Brahman, né?
como a causa original. Então, é uma questão de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, se você pensa que o espaço ele está simplesmente apoiando, né, sustentando, acomodando tudo isso, saiba que ele está causando todas as manifestações mais densas que são derivadas de si mesmo. Então, é o elemento a partir do qual, né, o desdobramento de si vai causando os outros elementos primários e assim por diante, né? E nós vamos ver este conceito que é muito bacana, vai iniciar principalmente com o próximo arquivo. A partir deste Brahman, tudo se manifestou. A primeira manifestação é o espaço. O espaço produziu o ar, como nós sabemos. O ar gerou o fogo, a água, e da água emergiu a terra. Da terra brotaram as ervas, os alimentos, e aí os seres vivos, né? Os seres humanos, né? Do chamado espaço vazio, tudo nasce, e no espaço, somente no espaço, todos eles sobrevivem, e naquele espaço apenas todos eles se revolvem. Então, o espaço é dito ser a causa original desta manifestação, tá? Então, em estágios, nós temos o primeiro elemento, entre os elementos primários, nós temos o primeiro elemento. Mas o que causou o espaço, né? O que causou o espaço? Maya Ishvara, tá? A inteligência suprema de Ishvara. Então, a gente tem que compreender o desdobramento que existe no âmbito da causalidade, que é causa e efeito, e compreendendo todos esses estágios, até que a gente possa, né, resolver tudo isso que em Maheshwara e depois em Nirguna Brahman, que é a única realidade, tá? Então, é um processo gradual. Então, voltando para esta analogia, nós vimos, primeiro dizemos que há o salão e o espaço. Então, o espaço está em cada salão, então o espaço não está dentro do salão, o salão está dentro do espaço. E, finalmente, o que dizemos? Espaço é aquele que contém todos os salões, o espaço é aquele que pervade, contém todos os salões, e não somente isso, dizemos que todos os aparentes espaços, né, contidos por recipientes, né, nascem do mesmo espaço e se resolvem no mesmo espaço. Então, a analogia mais bacana para compreender isso é do pote de barro que contém um determinado espaço contido, né, cuja natureza é idêntica ao espaço fora, é idêntica ao espaço de outros potes de barro e assim por diante. O espaço é aquele do qual todos eles nascem e no qual todos eles se resolvem, né? Todos os salões, todos os edifícios, todas as salas, quartos, tudo isso nasce do espaço, e quando as paredes desabam, tudo se resolve no espaço como o espaço. O livro de Nisargadatta Maharaj, I Am That, né? Na página final, ele tem uma passagem na qual, num satsang, ele faz uma fala exatamente sobre isso, uma fala puramente upanishadica, tá? Que as cidades surgem, os edifícios são construídos, né? E depois de um tempo, eles colapsam, né? Enquanto que o espaço permanece inalterado antes do aparecimento dessas cidades e todos os edifícios e depois da demolição de tudo aquilo, tá? Então se resolve tudo no espaço. Então nós estamos resolvendo tudo no espaço como espaço. Se você entende que tudo se resolve no espaço, você precisa estender essa compreensão para a consciência. Então o espaço deve ser equiparado à consciência. E o salão deve ser equiparado ao nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, em analogia, para facilitar, nós dizemos que nós somos o pote de barro. Dentro de nós existe o espaço pervasivo. Dentro do corpo-mente existe a consciência toda pervasiva, né? Então, são paralelos, são comparações, equiparações, para a gente ir fazendo essa regressão, resolvendo tudo isso de modo sempre mais sutil naquilo que é a única realidade. Depois de todos esses passos, a pessoa tem que passar
E ela chega à conclusão de que dentro do corpo há uma consciência, né? Porque dentro dos portes de Barros existe o espaço não dual. Então, dentro do corpo físico existe uma consciência que vivifica e anima este corpo físico, né? Então, esse não é o estágio final, mas é um estágio bom. A pessoa compreendeu que existe um espírito por trás da matéria, o espírito está, com a ajuda de um instrumento sutil, está vivificando e animando esse corpo físico, né? Tudo isso é abençoado, assim por dizer, pela consciência, e isso parece ser um estágio de compreensão muito bom. Mas ainda assim, o último estágio é a consciência não está no meu corpo, mas o meu corpo está na consciência. Consciência toda pervasiva, ela pervade até mesmo o meu corpo, mas a realidade nua e crua é que o espaço, sendo todo pervasivo, não existe dentro e fora para o espaço, né? Então, a consciência existe, o corpo físico existe dentro do âmbito da consciência, do mesmo modo que o pote de barro existe dentro do âmbito do espaço, tá? Então, existe somente a consciência, ela é toda pervasiva. Um nível intermediário de compreensão é que dentro do corpo existe o indwella. O indwella, a expressão em inglês, é aquele que vive, assim por dizer, dentro do corpo físico, porque é aquilo que vivifica e anima o corpo físico através de um instrumento chamado corpo sutil, né? Mas, fundamentalmente, tudo isso é uma compreensão que precisa ser transcendida, né, de tal modo que o indivíduo compreende que a consciência não está limitada às periferias do meu corpo, e aí vai o pipipi, ela não é parte, não é produto nem propriedade da matéria. Quando a matéria colapsa, né, a consciência permanece inalterada, porque ela não estava limitada pela periferia, pela fronteira do corpo físico, ela se expande, né, infinitamente em todas as direções, assim por dizer, porque ela é além do espaço e do tempo, né? Mas ainda assim ela precisa de um instrumento para ser verificado, né? Se não tiver um instrumento abençoado pelo corpo sutil da alma individual, esta consciência, essa existência não é verificável, né? Então são estágios de compreensão que crescem gradualmente. Embora os corpos sejam muitos e variados, a consciência é a mesma. Isso é que significa a não dualidade, né? A não dualidade. Este é o único ensinamento que realmente liberta o indivíduo da problemática da insegurança e da dor do samsara. Compreender que só existe uma realidade e essa realidade é ananda, infinitamente não limitada, tá? Você não precisa de estudar filosofias do Vedanta dualista, né? Porque aquilo só vai criar potencial confusão, né? Porque aquilo é ignorância, tá? É simplesmente mal entendido, porque onde existem dois, existe modificação. Se a realidade é a dualidade, então não existe nada que seja nirvikara, que seja simplesmente eternamente presente, sem jamais se modificar, de tal modo a poder identificar a mudança e escolher a identificação com um princípio que não muda. Se a realidade é a dualidade, se tudo está em constante fluxo de modificação, não existe solução para a problemática do samsara, porque tudo está mudando. A única solução é identificar aquilo que jamais se modifica, e a modificação, a nível mais abrangente, é nascimento, vida, envelhecimento e morte. Então, aquilo que é a consciência testemunha, que jamais nasce, jamais morre, é a única compreensão que liberta o indivíduo da problemática da dor do samsara. Portanto, essa consciência está toda pervasiva, dentro e fora são conceitos, né, concessões, né, a ignorância que mais tarde são editadas ou retiradas. Qual o próximo estágio? Já chegamos. Tudo existe dentro do âmbito da consciência, nada escapa à consciência, é uma expressão muito importante, nada escapa à consciência. Ah, mas isso e aquilo foi uma situação tão incrível, né? Interdimensional, ou um estado, isso e aquilo. Ah, aconteceu isso, sim. Então, como é que você sabe disso? Ah, porque eu estava lá. Você estava lá como?
Ah, não sei, né? Você estava lá como a testemunha, né? A consciência, testemunhando isso e aquilo. Então você não precisa se distrair com nenhum fenômeno ou objeto, porque você é a luz que ilumina e revela tudo. Nada escapa de você. Se você quiser saber quem você é, você tem que lembrar disso. Nada escapa à consciência. Tudo ocorre dentro do âmbito da consciência. Em vez de a gente se distrair com os fenômenos que ocorrem dentro da consciência, né? Em vez de a gente se distrair com os potes de barros que ocorrem dentro do âmbito do espaço, a gente permanece em analogia como o espaço, todo pervasivo, livre e independente de qualquer atributo que seja correspondente aos outros, às configurações a partir do ar, tá? Dos outros elementos. Tudo repousa nessa consciência, é uma palavra bacana, e tudo se resolve de volta nessa consciência. E essa consciência é a única realidade. E ela é sinônimo de existência, Marinéia. Então, a questão é, eu existo como Marinéia? Existe. O que é Marinéia? Marinéia é simplesmente o nome dado a este Namarupa, né? Mas a minha existência depende deste Namarupa? Não, eu tenho confiança nos ensinamentos do Vedanta porque eles ressonam para mim, né? Então, eu existo, eu conscientemente existo, então eu compreendo, né, que nada escapa a essa consciência e que tudo, né, surge dessa consciência, mantido através da inteligência derivada desta consciência, e tudo se resolve de volta nesta consciência, e naturalmente eu, sendo um ser conscientemente existente, não posso me excluir daquilo que é a única realidade, que é Satchitananda, a única realidade. Consciência e existência é a única realidade. Se o indivíduo chegar ao ponto de poder dizer isso, sem vergonha, sem vaidade, sem orgulho, sem se achar, o Aham Brahmasmi, ele compreendeu a essência do Vedanta que está contido neste verso, tá? Isso nos leva ao próximo arquivo. Nós vimos as sadhanas, né? Apresentadas nos versos 25, 26 e 27 do arquivo anterior, né? Nós sabemos que é karma, dharma, upasana, shravana, manana, nididhyasana, né? Nós temos o Upasana, que é uma meditação, que é uma meditação na natureza de Saguna Deus. E depois nós temos o Nididhyasana aqui apresentado como Vichara, investigação, tá? Que é uma meditação, contemplação, estudo e reflexão naquilo que são as declarações finais dos Vedas, tá? Então, esta realidade absoluta obtida através das declarações de identidade dos Vedas, no fim dos Vedas, no Vedanta, Vedanta, né? Elas se referem à real natureza do Jiva Atma, né? Que é obtida através da compreensão da real natureza de Deus. Então, nós passamos por um Upasana que se refere aos aspectos saguna de Deus, né? Os, como é que se diz? Os atributos relativos a esse Deus, esse Ishvara, né? Inteligência suprema, sendo a síntese daquilo que é esse Criador Ishvara, né? Então, chegando no Vedanta, nós iremos fazer o Upasana diretamente contemplando, usando esses apontamentos que definem Ishvara como essa inteligência suprema, causa inteligente que se manifesta como a inteligência que sustenta a causa material que se manifesta como Vishvarupa Ishvara, a manifestação do cosmos. Então, tudo isso são upassanas graduais que nos trazem ao Shravana Manana Nididhyasana apresentado aqui como Vedanta Vichara, a investigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Depois disso, nós vimos os benefícios de tudo isso, a visão de tudo como a mesma coisa, né? Mesma visão, mesmo que superficialmente os órgãos de sentido continuam a ver as diferenças, o olho da sabedoria sabe que a não dualidade é a realidade, tá?
Então, como é que você vai cancelar a dualidade? Você não consegue literalmente cancelar a dualidade, porque a dualidade ela pertence à jurisdição de Maheshwara, uma projeção obtida através desse poder inteligente. Então, a gente não consegue cancelar, não, se você viver em Nirvikalpa Samadhi, você cancela isso. Pô, viver em Nirvikalpa Samadhi significa, né, fazer um despeito, um despeito a Ishvara, dizer, Ishvara, você me mandou por aqui, é engano, eu não quero experimentar essa dualidade, não serve para nada para mim, eu quero dormir eternamente, tá? Então não é uma solução, porque sempre que você sai daquele Nirvikalpa Samadhi, você experimenta a dualidade e você acha a dualidade um elemento extremamente limitante à sua experiência. Como é que você vai resolver o problema da dualidade de tal modo que a limitação imposta pela dualidade não represente realmente uma experiência de profunda limitação para o indivíduo, né? Você tem que neutralizar os efeitos da dualidade através da compreensão de sua natureza não dual, né? A visão do mesmo, tudo somente é Satchitananda Brahman. Mesmo que superficialmente a gente viva na dualidade, a gente não consegue cancelar a dualidade, mas a gente pode neutralizar os efeitos da dualidade. A dualidade, experienciador experienciado, vai sempre ser um problema. A gente só pode neutralizar os efeitos inerentes a toda e qualquer dualidade, qualquer que seja a loca. A unidade inerente por trás dessa dualidade superficial é o que precisa ser reconhecido e mantido como clareza de compreensão, perspectiva constante. O Yan é aquele que vê este Samadarshana, a visão daquilo que é uma coisa só, que é a consciência, a existência, a única realidade. Esta visão vai salvar o indivíduo, né, das reações fortes das suas vasanas. Então, que vai salvar o Yanni, né, do Raga e Dvesha vinculativos. O Raga e Dvesha vinculativos são aqueles que são muito poderosos, muito fastos, muito fortes, né? Eu quero o que eu quero, eu gosto o que eu gosto, eu não gosto, eu não aceito o que eu não quero, eu não aceito o que eu não gosto. Aí toda vez que vem o que eu não gosto, o que eu não quero, que é natural que seja assim, aí eu vou ter uma experiência emocional fortemente perturbadora. Tá? Isso que está querendo dizer aqui. Então, esta visão equânime, compreendendo que tudo é somente Brahman, vai salvar o indivíduo do sofrer os efeitos dessa ignorância, que é a crença de que a dualidade é a realidade, e eu preciso manipular o campo de tal modo a obter experiências somente de meu gosto e evitar todas aquelas de desgosto. Esses gostos e desgostos, esses ragas e veshas, são muito fortes e são eles que causam a dor do samsara. Tá? Nós sabemos disso. Tá? Nós estamos aqui abordando, neste ponto aqui, os palans, os benefícios. Então, o yani é aquele que, através da compreensão de que tudo é somente a Brahman e toda a diversidade que produz Raga Dvesha. Por que a diversidade, a pluralidade produz Raga Dvesha? Porque cada momento que nós existimos, experimentamos na nossa vida como o experimentador, o experienciador dos objetos de experiência ao nosso redor, a gente vai ter uma experiência, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu amo, isso eu odeio, isso eu sou mais ou menos indiferente, né? Então, toda experiência, né, quando a gente crê realmente que essa dualidade que produz uma diversidade, pluralidade infinita de objetos de experiência que nos dão a sensação de que podem nos completar, né? Então, tudo isso está ocorrendo diante de nós, né? E o indivíduo que não compreende que tudo isso é parte de uma projeção aparente, porque na realidade só existe Satchitananda Brahman, só existe a consciência, o pano de fundo, e eu sou essa consciência. Então, o indivíduo que obtém este conhecimento através do olho da sabedoria, ele neutraliza os efeitos perturbadores da crença na dualidade como realidade.
A dualidade não pode ser cancelada, mas a crença na dualidade como realidade pode ser cancelada. E a gente vai obter esta convicção na medida que a gente compreende as limitações e os defeitos de viver uma vida sobre a crença de que a pluralidade, a diversidade e a dualidade experienciador-experienciado é a única realidade. Esta é a causa do sofrimento do samsara e o Yanni vê tudo isso, né, como o Satchitananda Brahmana, a única realidade. O Yanni não se exclui dessa única realidade, porque ele sabe que ele existe conscientemente, portanto, ele sabe que a sua real natureza é a não dualidade, a única realidade na consciência como consciência. E isso faz de modo que as suas vasanas, seu raga devesha, sofram uma dieta de, costumo dizer, uma dieta de. Como é que se diz? Aquela dieta que você para de comer por muito tempo? Jejum ou desnutrição? Sim, você vai jejuar no sentido de que você não vai nutrir a crença de que isso, esse ou aquele objeto de experiência possa realmente adicionar algo para mim. Uma das frases mais bonitas do Vedanta é que aquilo que eu sou, né, é tão cheio, inteiro, incompleto, porque é a única realidade que nada pode ser subtraído e nada pode ser adicionado àquilo que eu sou. Então, a fantasia de que alguma coisa pode, né, adicionar mais plenitude ou causar menos plenitude, aí a gente tem que lembrar do símbolo do oceano, que é aquele que não importa, né? Quanta água evapora e quanta chuva volta, os rios, as montanhas de neve que voltam, ele permanece sempre cheio, inteiro, incompleto. Nenhuma dessas dinâmicas de águas que evaporem, águas que retornem, ela modifica, adiciona ou subtrai nada do oceano. O oceano é um outro símbolo maravilhoso. Diga, Betânia. Ô, professor, é, eu queria compartilhar falando sobre isso, né, da neutralização das vacinas. Eu estou fazendo aquele projeto ainda, né, que vai durar um ano, e a virtude atual é a acomodação, né, que chama. E aconteceu uma situação no meu dia a dia e que eu falei, nossa, estou no valor certo, preciso acomodar isso, né? Alegremente, vendo que tudo é praçada do Senhor e observando, né, que eu estou observando esse valor diariamente, então, observando isso. Mas, queria trazer aqui, porque você já trouxe isso, como é que as pessoas vão fazer, né, para aplicar esse valor ainda não sendo aluno de Vedanta. Então, como eu sou aluna de Vedanta, não basta eu terminar no Ishwara e que tudo é praçada, né? Quando eu falei, poxa, isso acalmou, tudo é praçada, estou acomodando aqui, mas quando eu falei assim, isso é só um papel, eu não sou isso, eu sou o princípio consciência, aí sim neutralizou completamente a situação de qualquer medo, né? Não vazou para o ego esse, como você falou hoje, né, que fede, esse medo para fora e nem nada. Então, mais uma vez, assim, para mim, confirmando que só o Nididhyasana, que é quando não só a purificação, não só a prática dos valores, né, e esse Karma Yoga, mas somente o Nididhyasana, quando a gente faz essa colocação mesmo daquilo que eu sou, não identificado com o fazedor, enfim, que neutraliza realmente qualquer coisa. São níveis de compreensão, como o Swami colocou aqui, diferentes, né? Que, segundo ele, aquele verso ali contém diversos estágios de compreensão, tá?
E esses estágios de compreensão, esses estágios de sadhana, não são autoexclusivos, tá? Você pode trabalhar ainda no modelo triangular, entendeu? Eu me resolvo bem em Ishvara, compreendendo as leis do Senhor, observando as suas leis, né? E recebendo os meus parábadas como prasada. Esse é um nível de compreensão que não exclui o nível do Nididhyasana Vedântico, tá? Que é a compreensão de que eu sou o espírito, tudo isso aqui, né, é uma projeção dos gunas de Maya, e nada disso me afeta, tá? Então, você vai observando isso, de vez em quando você tem uma sacada mais profunda, aí você fica observando as reações que vão voltando, e você vai trabalhando em ambos essas sadhanas que elas não se excluem mutuamente, tá? Okidoki. Então, agora, a partir desse verso 28, nós falamos de um benefício do autoconhecimento. Então, nós já vimos isso. É uma visão sama, né? Uma visão equânime, tudo é somente Brahman, né? Então, essa visão, tudo é somente para Brahman, ela só é possível. A gente tem que lembrar, nós estamos no estágio um pouco mais profundo do Gita, no qual nós estamos abordando a natureza de Ishvara, mas a natureza nirguna, tá? A natureza nirguna Brahman, né? Então, este autoconhecimento final, devidamente estabelecido na mente do Yanni, né, ele produz esta compreensão de que tudo é somente Satchitananda Brahman, que ela, quase que invariavelmente, ela é acompanhada ou precedida da compreensão de que tudo é somente Saguna Ishvara em manifestação, é o sistema Ishvara. Isso aí já pacifica a mente humana de modo muito profundo, compreender tudo isso, tá? Somente então o indivíduo pode fazer este nididhyasana, né? E assimilar este pala final. Qual é o pala final? É que eu sou este princípio consciência que não faz nada, né? E que jamais me modifico. E o Yanni, com este conhecimento, ele tem uma visão da unidade, tudo é somente eu, Brahman. Apesar de que na periferia, a minha entidade inferior, né, ela se manifesta interagindo com o mundo Mithya, né, no qual só existe diversificação de experiência, diversificação de objetos, experiências, etc. Mas eu não posso ver a dualidade como realidade, né? Eu preciso neutralizar a problemática da dualidade através da compreensão da unidade, a compreensão de que tudo é somente Brahman. A dualidade ocorre a nível mais superficial. O Yanni que vê este Samadashana, isso aqui é um outro ponto que é relevante mencionar. A maioria das pessoas que falam em termos de não dualidade, unidade por aí no mundo do Neo-Advaita, eles fazem essa confusão, tá? Ele diz, a unidade é quando você vê tudo como somente um, tá? Somente um. Então é como se a realidade fosse o somatório de todos os objetos, a pluralidade, tá? Então, nós somos um. Então, vamos lá, vamos pegar todo mundo, fazer uma abração digital onde 8 bilhões de pessoas vão se abraçar na internet e reconhecer nós somos um, nós somos, né? Esta é a visão da unidade, realmente, nós somos um, isso e aquilo, né? Então, para evitar esses problemas, os Upanishads nos dizem que aquilo que nós somos é um sem partes, a partless whole. Nós somos um sem nenhuma parte, porque nós somos Satya. As partes são sobreposições de objetos configurados através do Prakriti de Maya, e que são infinitos em números. Aquilo que nós somos não é um todo feito da totalidade de partes, mas é um partless todo. É um todo sem partes, porque nós somos o pano de fundo, nós somos a consciência toda pervasiva, ok? Então, o Yanni, ele vê a dualidade como uma sobreposição obtida através dos gunas de Maya,
E ele vê através da pluralidade, ele vê aquilo que é a única realidade, tá? Aquele que é um sem o segundo, que é Satchitananda Brahman. Isso salva ele da problemática da diversidade que produz os gostos e desgostos, quereres e não quereres, raga e vesha. Essa visão, a equanimidade vai purificando a mente do indivíduo e na medida que ele vai recebendo, até no nível do Karma Yoga, vai recebendo tudo como prasada, ele não está nutrindo os seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? E aí o Raga Dvesha, os gostos e desgostos, eles vão morrendo, né? Dissipando através desse regime de dieta imposta pelo o inquiridor, o Jiva-Atma, né? Através da compreensão. Então ele vê tudo como Satchitananda Brahman e ele vai resolvendo o problema da dor derivada dos seus ragadveshas vinculativos, que é a causa do sofrimento do samsara. Então, o Swami, mais uma vez, diz, o ragadvesha vai enfraquecendo por causa desta visão. Então, nós estamos falando aqui de uma visão da equanimidade que produz o desapego a respeito dos resultados, o vairagya, que vai fazendo o quê? Eu vou aceitando tudo como prasada e paro de nutrir os meus objetos, pensamentos de desejos e aversões, e aí eles vão me abandonando, tá? Eles vão se enfraquecendo, porque eu estou desenvolvendo esta visão, esse darshana equânime. Existem diversos modos de a gente resolver a pluralidade, a diversidade de objetos e experiências. Você pode resolver todas as configurações simplesmente como o espaço, o elemento primário. Ah, tudo isso é espaço. Né? Alguém vem, ofende a Betânia diz assim, não, tudo isso é espaço. Eu resolvi aquela pessoa, aquele evento, no espaço. Depois o espaço eu resolvo em Saguna Ishwara, segunda Saguna Ishwara eu resolvo em Brahman. Então, existem modos e modos de a gente neutralizar, resolvendo, né, o Ragadvesha naquilo que são as causas, né? Fazendo assim, eu estou enfraquecendo, porque eu não estou engajando determinados gostos e desgostos, é o nosso engajamento que vai nutrir essas tendências de querer as coisas a modo nosso. Então, o benefício número um é isso, a equanimidade, tá? A falta, a positividade, como é que se diz? Uma indiferença positiva, uma aceitação positiva, entendeu? Porque eu compreendo que tudo isso simplesmente é parte do sistema Ishvara. O sistema Ishvara vai produzir calor e frio, como as escrituras dizem, né? Então, calor e frio é um símbolo de prazeres e dores. Todos os pares opostos, eles são inerentes à dualidade experienciador, experienciando essa numberless, né? Inúmeros objetos, experiências que irão causar prazeres e dores ou calor e frio, tá? Então você vê através disso. Então são estágios, né? Eu estou vendo isso, eu estou resolvendo isso, compreendendo que por trás desses pares opostos existe somente o quê? Configurações do Prakriti de Maya, são simplesmente os gunas se manifestando, né? Então eu vou resolvendo tudo isso. Não, tudo isso somente são os elementos. O que que eu estou experimentando? Estou experimentando uma coisa, Não, eu estou experimentando os elementos. É um modo da gente compreender esses estágios de desenvolvimento, até que a gente possa compreender que tudo isso é parte do sistema Ishvara, esse sistema desenhado de forma precisa e inteligente, né? Produzindo os Parabhada Karmas de tal modo que eu possa ir passando esse teste e reconhecendo, né, que existe um princípio inteligente e por trás desse princípio inteligente existe a real natureza de Saguna, Ishvara, como Nirguna, Brahman, a minha própria natureza. Aí o indivíduo ele tem uma proteção dupla, né? Ele tem uma proteção através da compreensão da natureza de Saguna, Ishvara e seu sistema, e tem uma proteção decorrente da compreensão de que a real natureza de Saguna Ishvara é Nirguna Brahman, a minha própria natureza, né? Então, este é o conhecimento mais profundo, a resolução mais profunda que nos permite o segundo benefício, que é transcender a crença na mortalidade, a crença de que eu nasci, cresci, envelheci e vou morrer.
né? Se você vê muita pluralidade, muita diversidade de experiências, você vai experimentar um senso de limitação, porque onde existe pluralidade, dualidade e diversidade, existe escolha. Uma da problemática do samsara é o humano, né? O samsara se refere a uma condição humana, é que nós temos escolhas, o livre-arbítrio nos permite escolhas, né? Onde existe diversidade, pluralidade, né? Como é que se diz? Um supermercado cheio de objetos e experiências, né? Então, ali eu fico preso às minhas escolhas, porque eu gosto disso e não gosto daquilo, né? Então, onde existe diversidade, pluralidade e tudo mais, existe uma frustração, uma limitação, porque eu não consigo controlar o meu parábada e obter somente aqueles objetos que me dão prazer. Isso vai criar uma sensação de limitação, de finitude, e você vai compreender que tudo isso é um subproduto da identificação sua com aquilo que é em fluxo de constante mudança, né? E a sensação de mortalidade será inevitável. Quando vejo a variedade de ondas, essa aqui fica mais fácil de compreender. Quando a gente vê uma variedade de ondas no oceano, a gente vê claramente onde é que nasceu aquela onda. Ah, nasceu lá embaixo. E onde é que ela morreu? Morreu no meio do caminho. Onde é que ela morreu? Morreu na praia, morreu nas rochas, né? Mas a gente vê que elas nascem, se mantêm por um período e morrem. Tudo aquilo que aparece, desaparece. Então, quando a gente crê no aparecer e desaparecer dessas manifestações infinita dos Prakritis de Maya, né? A gente vai obter essa sensação de mortalidade e a gente vai ver que eu também nasci, eu também vou morrer, e eu, identificado com este corpo mortal, eu sofro a problemática do samsara na raiz mesmo, né? Medo da morte. Mas se eu compreender que as ondas que aparecem e desaparecem fundamentalmente são a água, aqui a gente não pode pensar que a onda é o oceano, né? Porque ver o oceano como alguma coisa fora de você mesmo é como ver Saguna Ishvara como seu criador, que ainda assim não resolve completamente a problemática de identidade da onda, né? Porque, sem dizer, existem outras limitações a essa analogia, né? Na medida que a gente se identifica com o Ishvara, que é impossível, mas você pode reconhecer que as ondas, todas elas nascem do oceano e retornam para o oceano, né? Mas, fundamentalmente, você precisa compreender que a sua natureza, né, o Atma do Jiva, é idêntico ao Atma de Brahman, significando que o Atma do oceano é idêntico ao Atma das ondas, que é idêntico à água. Só existe a água, tá? Então, atingir a mortalidade ou transcender a mortalidade, esse é o segundo benefício. O terceiro benefício nós vimos, né? Eu não sou um fazedor de ações. As ações pertencem aos gunas, aos prakritis de Maya. Eu sou o Purusha, a consciência Shakti Chaitanya, que testemunha tudo, né? Eu sou o conhecedor do campo, como nós vimos. Eu não faço nenhuma ação. Em minha real natureza, eu não faço nenhuma ação. As ações, elas são feitas pela minha natureza aparente, inferior, a minha natureza saguna, que foi desenhada para fazer ações e preciso fazer ações em harmonia com o Dharma, de modo a viver uma vida mais contemplativa, né? E purificar e crescer. Mas, fundamentalmente, é verdade que, no final das contas, liberta é que, na minha presença, as ações ocorrem de acordo com as leis de Mitya, com as leis do sistema Ishvara. Fundamentalmente, eu sou livre de todos os karmas, não sou nem o fazedor, nem o desfrutador. Eu sou livre da noção de ser o executor e de autor. Então, esse sentimento de que eu não sou o executor e o autor e o experimentador dos desfrutador dos resultados é o terceiro e o mais profundo, eu diria, dos Palans, tá? Por que que eu estou dizendo isso? É porque o ego é realmente o impedimento fundamental mais, né?
dizendo assim, qual é o impedimento maior? É a identificação com essa entidade, que não é nem somente o corpo físico, não é somente a mente do ponto de vista do seu processo mental, cognitivo, né? O ego é simplesmente uma ideia que nós temos de nós mesmos, né? Então, se nós temos uma noção de nós mesmos como uma complexidade derivada da minha estrutura energética, anatômica, mental, emocional e cognitiva, tudo aquilo vai criar uma imagem de mim mesmo, né, Márcia? E eu vou ficar identificado com este fazedor, este desfrutador, este ator, tá? E se eu estiver identificado com o fazedor, o ator, o desfrutador, eu vou estar sempre colocando ações com o objetivo de obter o resultado que eu quero. O resultado que eu quero é punha favorável. Então, se o indivíduo não compreender este processo, no qual o ego se torna o obstáculo principal, a identificação como o fazedor e o desfrutador, que só faz o que faz porque quer desfrutar o resultado que ele quer, né? O autoconhecimento se torna praticamente bloqueado, né? Impossível, tá? Por isso que a gente diz que neste processo o autoconhecimento ele cancela esse senso de que eu sou o fazedor. Eu sou o quê, então? Eu sou a consciência, esse princípio testemunha que ilumina e revela o fazedor, a minha natureza aparente, fazendo o que faz para obter os seus resultados. Só que agora eu faço o que eu faço, não para obter os meus resultados, os resultados das minhas vássanas, porque as minhas vássanas foram enfraquecidas a um extremo enorme. Eu faço o que eu faço para beneficiar o campo do Dharma, para beneficiar os outros seres e para manter, né, uma mente sempre em harmonia com as leis de Deus, apesar de eu ter compreendido e me reivindicado e abraçado a minha real natureza como o não fazedor, o akarta e o abhokta, né? Então é isso. A gente vai ver mais sobre tudo isso na aula de amanhã. Esse arquivo novo é muito bonito, vai nos dar material para um ótimo Nididhyasana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook
e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.